A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para, assim, vivermos? No grego, reita. Então, depois disso, em seguida, além disso, e aqui, além disso, considerem. Pense no que eu vou dizer agora. Hoites sarkos, rimon pateres. Nossos pais físicos. Na palavra sarkis, carnal. Terreno. Sarkis, o corpo. No caso aqui, o sangue. Pais sanguíneos. Ou até mesmo pais de criação. Que muitos não tiveram seus pais biológicos, mas foram criados por um tio, por um avô, por um parente, por uma pessoa que não é nem parte da família, são os pais terrenos. E esses pais também educaram, esses pais também disciplinaram. Ei, homem, é o imperfeito, é o passado de erro. Erro é o ter, ei, homem é o tinha. Nós tínhamos pais físicos ou pais terrenos. Nós vemos até o próprio Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade. Seus pais o levam para o templo e aí voltam sem o menino. E no caminho percebem que deixaram Jesus na festa. Eles procuram por 3 dias até que encontra Jesus conversando e ensinando no meio dos doutores. E aí seus pais o repreendem. Por que você fez isso? E Jesus, na sua infinita sabedoria, diz: vocês não sabem que eu vim para resolver as coisas do meu Pai? Jesus ele estava sendo obediente a Deus Pai, ensinando aqueles rabinos, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes. Mas o que eu quero trazer é que mesmo Jesus, menino, adolescente, os seus pais o repreenderam por aquela atitude de ter se perdido e ter ficado conversando. Paideites, educador, mestre, e também um que corrige, que disciplina. Tus tes sarcos, rimon, pateras e homem paideutas. Nós tínhamos nossos pais terrenos como educadores, disciplinadores. Nossos pais terrenos nos educaram, disciplinaram. E é isso que o ministério terá que fazer quando perceber um erro: corrigir, educar, disciplinar, porque ele está de acordo com a Bíblia. Renetrepometa é o passado passivo, imperfeito passivo de trepo, virar, envergonhar, ficar envergonhado. E aqui, temer diante de, ou ter respeito, ter consideração por. Está falando de como recebíamos a correção dos nossos pais terrenos. Com consideração, com respeito, com temor. Mesmo envergonhados, sabíamos que o pai estava ali para nos ensinar, porque o pai corrige o filho que ama. Qual era o tamanho nessa consideração? Poli, muito, grande, forte. É o plural de poloi.
Hipotagesômeta vem de tasso, subordinar, submeter. E o passivo, subordinar-se, submeter-se. Deveríamos nos submeter. Aqui fala que se nós tínhamos os nossos pais terrenos nos educando e aceitávamos a sua correção, quanto mais o Pai dos Espíritos, Deus. Hopater tom pneumaton. A expressão não tem paralelo real, mas confira em Números capítulo 16, versículo 22 e capítulo 27, versículo 16. Vamos ver o que disse Moisés, o autor do livro de Números. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? E indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Então Deus dos espíritos, trazendo ali a indignação contra Israel, devido ao pecado de um homem. Mas Deus não faz assim, porque Ele quer que o pecado seja extirpado e eliminado do meio do seu povo. Aqui talvez, Hopater tom pneumaton, é pai dos espíritos, isto é, dos anjos e dos justos, ou então simplesmente o pai do nosso espírito, nosso pai espiritual, nosso pai celestial, correspondendo a os pais de nossa carne. Pater sárquicos, pater pneumáticos. Pai terreno, pai espiritual. Cai. Segundo, aqui com a finalidade e assim, desse modo, para quê? Por que nós devemos aceitar a correção do pai espiritual? Para vivermos. Zesomen é o futuro de Zao, que é viver, e viverá para que viva. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? E a ilustração aqui, existe a minha vontade e existe a vontade de Deus. Você vivia de acordo com a sua vontade. Aceitou a fé, aceitou Jesus. Passou por um processo de discipulado, de onde vem também a palavra disciplina. Aprendeu os fundamentos da fé cristã. E considerando-se apto, você decidiu descer as águas do batismo. E nesse momento você sabe que quem opera na sua vida é a vontade de Deus. E por alguma situação, a sua vontade falou mais alta, e essa vontade estava contrária à vontade de Deus. E trouxe o pecado para a sua vida. Então você está nesse momento de resolver o que foi feito, o que aconteceu, o que você fez, para voltar a estar no centro da vontade de Deus. Para que vivamos. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Já falamos que o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado.
Roi men, ro de, aqueles, mas este está se referindo aos pais terrenos. Pros, por breve tempo, né? O pros é o por, talvez roligos kairos, por pouco tempo. Dokon vem de doxa. Doxa é opinião, parecer. Dokeo, eu penso, eu acho. E dokeimoi, parece-me bom. E kata to doku autois, conforme era o parecer deles, segundo lhes parecia bem. Repadeuon vem de paideuo, educar, instruir, formar, repreender, disciplinar. Simferon vem de fero, reunir, apoiar, ajudar, ser útil. E aí nós temos algumas palavras como simferon, útil, to simferon, proveito, vantagem, e repiton simferon, aqui para nossa vantagem e para nosso proveito. Reisto, para quê? Metalaben vem de lâmbano, receber a sua parcela em, obter, conseguir. Reisto metalaben, completado com remas, nós, para que nós recebamos a nossa parcela. Do que? Hagiotes, de santidade. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, segundo a doxa, a opinião deles. Mas Deus nos disciplina para a nossa vantagem, para o nosso bem, para que possamos receber a nossa parcela de santidade, para que participemos da sua santidade, para que sejamos santos, porque Ele é santo. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É como se fosse um remédio. É amargo tomar aquela disciplina. Mas é um momento de tristeza. Você foi cortado. Você não pode isso, não pode aquilo outro. Mas precisa permanecer firme. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Men de é o mas. Paron vem de parei-me, estar ali, existir. Então, to paron é o presente. E proston paron é no momento. Mas, naquele momento, não é motivo de alegria, mas é motivo de tristeza. Reinai, será. Será o quê? Será tristeza. E tristeza, ou amargura, é o lipe. E a alegria é o haris. Por isso, haras reinai. Lipos. Ser parte da alegria, da tristeza. Ser motivo de causar alegria ou tristeza. Naquele momento não é motivo de alegria, mas de tristeza. Só que daí não para naquele momento. Vem o histeros, o momento posterior, o momento último, o momento final. E aí, como advérbio, o nominativo como advérbio, mais tarde, depois disso, por último, ele vai se transformar, gnomai,
em carpon de caiocines. Carpon é fruto, de caiocines é justiça. Sobre a disposição das palavras, o fruto que consiste na justiça, ou tendo como fruto a justiça. Não somente a justiça, mas a heirenikos, que vem de heirene, paz, pacífico, pacato, de paz. Então, a disciplina no momento não é de alegria, mas de tristeza. Mas depois disso, o último estado produzirá frutos de justiça e de paz. Gegin mas menóis é o perfeito particípio passado, ou passivo, né? De nu, da nudez. E qual o sentido da nudez aqui? O sentido de que lá no ginásio grego, apenas os homens poderiam estar no ginásio praticando esportes e eles praticavam nus, pelados. E a palavra nu é gimnos. Então aqui nós temos o gimnasio, ginásio. Ginásio é propriamente onde se corre nu, onde se anda pelado. Mostrava os bíceps, os tríceps, os quadríceps e tudo mais. Ginásio, gimnasio, nu. Então, estava no ginásio fazendo o quê? Exercitando, treinando, buscando, figurativamente, exercitar-se. E de que forma? O crente, na disciplina, suporta a disciplina, exercitando-se, praticando boas obras, sendo fiel a Deus, pedindo perdão, se arrependendo, dizendo que não vai fazer aquilo mais. É um exercício psíquico da mente e é um exercício espiritual. E eu acrescento, muitas vezes é um exercício físico. É um hábito que você pratica no seu corpo, seja fumar, seja beber, seja se prostituir, no corpo, que você não vai fazer mais. Então você exercita, você pratica. E quem disse que o exercício é fácil? Quem disse que o treino é fácil? Só que daí você se acostuma sem esse vício, sem essa prática. O Espírito Santo te dá força. No substantivo, gegimnasmenóis, é aqueles que por ela foram exercitados ou foram treinados. Lembra do ginásio, onde se corre, onde se pratica exercício. E o que nos ajuda, irmãos, a praticar o exercício é meditando na palavra de dia e de noite. Porque fazendo assim, iremos prosperar o nosso caminho. Esse livro aqui, esse material aqui, é o seu halteres. É a sua bicicleta ergométrica. É o que você vai ler para se fortalecer mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente, não deixando que a ira, não deixando que a raiva, não deixando que a mágoa entre no seu coração, porque você está nessa situação, mas fortalecendo. A palavra de Deus fala que quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. E o dar, no caso o fruto, o carpos, é o rapodidome. Didome é dar. E o rapodidome é o florescer, é o frutificar, é o dar frutos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.
Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Par eimenas, vem de iemi, cessar, parar, negligenciar. Aí muitas vezes é como está a nossa vida. Sentava na frente da igreja, foi para o meio da igreja, foi para o fundo da igreja, se desinteressou pelas coisas da igreja, passou a ficar fora da igreja. Então você se distendeu, usando um termo aí da anatomia. Se afrouxou na fé. Frouxo, palavra forte. Se cansou. E aí se enfraqueceu. Mãos cansadas, joelhos paralisados. E a palavra paralisia ou paralítico é o paralelímena. Ficou paralisado. E joelho paralisado, para onde que você vai? Se você não consegue caminhar, a mão já não consegue levantar, já está frouxa, já está cansada e fraca. O joelho está paralisado. Não, irmãos, fortalecer. Anortóssate é oristo imperativo de orto. E orto lembra muito também na medicina a órtese, que é aquela placa que você vai colocar onde está torto para que se endireite, para que fique correto, para que fique ereto aquilo que está curvado. E qual é a nossa órtese? A palavra de Deus. Que quando algo está torto, coloca-se nela para que se endireite. E depois que você tira o membro, ele está certinho, reto. Ortos, correto ou ereto. Reerguer. E aqui no sentido de revigorar. Tas pareimenas, reiras, caetá, paralelímena, gônata, anortóssate. Revigorai as vossas mãos cansadas e vossos joelhos paralisados, fracos. Isto é, recuperai vossa forma para a competição, para que possa correr novamente, continuar a sua caminhada. Figurativamente, recobrai o ânimo e prosseguir no caminho da fé. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E o último versículo: façam caminhos retos para os seus pés. E a partir de agora é endireitar o caminho. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser o dia perfeito. Provérbios 4:18. Vereda é caminho reto, caminho estreito. Faça caminho reto para os seus pés, para que você possa caminhar neles. Para que o manco, que é aquele que tem dificuldade de caminhar, não se desvie, mas antes seja curado. Olha que testemunho maravilhoso. Se você faz o caminho reto para os seus pés e consegue caminhar normalmente, aquele que tem dificuldade de caminhar, ele olha para a sua vida e ele fala: eu quero seguir esse caminho reto, então não vou me desviar. E ele é curado espiritualmente.
Através da sua vida você pode abençoar alguém, para que esse alguém tenha mais intimidade com Deus. Curado espiritualmente. E aqui não temos a chave linguística, o versículo 13, mas trazemos aqui o texto dos receptos, que diz: Kai troquias, hortas, poiessate. Troquias, caminho. Hortas, já vimos que é o reto. Poiessate é o imperativo de poiesses ou poieo, fazer. Então faça caminhos retos. Tois posse, para os pés. Rimam de vocês, e faça caminhos retos para os pés de vocês. Rina me to rolam, para que não aquele que manca trape, não se desvie. Riate é médico, mas ele se cure. De malo, antes disso. E faça caminhos retos para os pés de vocês, para que o manco não se desvie e seja curado por causa disso ou por conta disso. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Amém? O comentarista aqui, pastor José Gonçalves, ele vai abordar esse assunto, dizendo que a necessidade da disciplina bíblica é porque Deus é santo, é porque a igreja é santa, e quando a igreja não disciplina, ela rui. O propósito da disciplina bíblica é manter a honra de Cristo, é frear o comportamento pecaminoso e é não tolerar a prática do pecado. E as formas de disciplina bíblica é a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração, mas também existe a disciplina como modo de exclusão. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Irmãos, é um assunto difícil, é um assunto que eu costumo chamar de pastoral. Quando nós estávamos ensinando na igreja como presbítero, quando chegava nessas lições mais doutrinárias, eu sempre pedia que o pastor, respeitosamente, claro, que o pastor ministrasse essa aula. Mas eles sempre falavam: deixa Deus te usar. E nós sempre abordamos da forma mais ética possível, mais espiritual possível, mais de acordo com aquilo que aprendemos, com aquilo que estudamos, com aquilo que buscamos, com aquilo que sempre ouvimos nos cultos, nos ensinamentos, nas pregações, para trazer para os irmãos um debate de algo muito sério, mas muito necessário também. Que o Espírito Santo de Deus fale mais profusamente no coração de cada um e que Deus abençoe a todos. As nossas referências são a Bíblia online. Em português, estudamos a Nova Versão Internacional, a revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, comentarista pastor José Gonçalves, da CPAD, e o livro Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfried Halbeck,
e Reich von Siebenthal, tradução de Nélio Schneider, revisão de tradução Reginaldo Gomes de Araújo, da editora Targumim Magnus de São Paulo. Que o Espírito Santo seja com vocês, e aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.